A pescaria que quase virou desaparecimento no lago. Era uma sexta-feira à noite, e lá estávamos nós, no bar do bairro, planejando o que achávamos que seria a maior aventura das nossas vidas. Eu, o Paulo e o Ricardo, sentados numa mesa de canto, com uma cerveja quente na mão e um entusiasmo que só aparece quando a gente está falando besteira. O Paulo, como sempre, era o rei da confiança. Ele batia no peito, jurando que ia fisgar o maior peixe da represa, daquele tipo que você moldura foto e pendura na parede da sala. Vocês vão ver, vou trazer um monstro, tipo aqueles de documentário, dizia ele, com os olhos brilhando mais que o neon do bar. O Ricardo, por outro lado, se achava o mestre dos mares porque tinha assistido meia dúzia de vídeos no YouTube sobre como pilotar um barco. Relaxa, eu sei como funciona, é só girar a chave e deixar o motor fazer o resto, ele garantia, como se fosse um capitão de navio. Eu? Eu só queria um dia tranquilo, umas risadas, um peixe para assar no churrasco e, quem sabe, uma história para contar. Mas, no calor da conversa, com a mesa cheia de copos e petiscos, a gente se empolgou como se fosse planejar uma expedição da National Geographic. Passamos horas discutindo detalhes que, na hora, pareciam essenciais. Quem leva o carvão para a churrasqueira portátil? Perguntava o Paulo. E o pão? Não dá para comer peixe sem pão, retrucava o Ricardo. E o gelo? Tem que ter gelo suficiente para manter a cerveja gelada. Eu completava, porque, né, prioridades. Compramos tanta comida e bebida que parecia que íamos alimentar um batalhão. Tinha cooler lotado de cerveja, sacolas de pão, linguiça, carvão, iscas de pesca, e até uma churrasqueira portátil que o Paulo insistiu em trazer, mesmo sabendo que o barco era pequeno. Ninguém quis ser o estraga-prazeres e dizer que talvez estivéssemos exagerando. Voltamos para casa tarde, com aquela sensação de que estávamos prestes a viver algo épico, digno de um filme de aventura. Mal sabíamos que o roteiro ia ser mais comédia pastelão do que o Náufrago. No dia seguinte, acordamos antes do sol nascer, com aquele ânimo de quem está pronto para conquistar o mundo. Chegamos na represa bem cedo, com o céu ainda meio arroxeado e o ar gelado batendo no rosto. O barco, que na nossa cabeça era uma embarcação digna de piratas, era, na verdade, um casco verde desbotado, com a pintura descascando em vários pontos e um motorzinho que parecia saído de um ferro velho. O dono do barco, um cara de poucas palavras, entregou a chave e soltou um "é só girar que pega" com a confiança de quem já está cansado de lidar com turistas como nós. Olhei para o motor, que mais parecia um liquidificador dos anos 80, e senti um leve frio na espinha, mas o Paulo já estava gritando, "Bora, galera, hoje é nosso dia." Então, engolimos o receio e começamos a carregar o barco. Era uma cena quase cômica, o cooler de cerveja ocupando metade do espaço, as varas de pesca caindo toda hora, a churrasqueira portátil balançando perigosamente, e o Paulo insistindo em usar um boné de pescador que ele jurava ser da sorte. Tinha até um bordado de peixe que parecia mais um dinossauro. O Ricardo, tentando se mostrar o expert, pegou o leme e começou a dar ordens como se fosse o capitão Jack Sparrow. Eu, mais humilde, só tentava não deixar as iscas caírem no chão enquanto arrumava tudo. Depois de muita bagunça, giramos a chave. O motor tossiu, engasgou, fez um barulho que parecia um cachorro velho rosnando, mas, milagrosamente, pegou. "Tá vendo? Tô te dizendo que sei o que faço", disse o Ricardo, com um sorriso convencido. O sol estava nascendo, a água da represa brilhava como um espelho, e parecia que nada podia dar errado. Parecia. As primeiras horas foram uma mistura de comédia e desastre. O Paulo, com sua empolgação de sempre, lançou a linha de pesca com tanta força que quase caiu dentro d'água. Ele se segurou na borda do barco no último segundo, enquanto a gente ria tanto que quase derrubou o cooler. O Ricardo, tentando provar que era o mestre da pesca, conseguiu enroscar a linha no próprio boné. "Isso é técnica avançada", ele gritou, enquanto tentava se livrar da isca que balançava na frente do rosto dele. Eu não fiquei atrás. Na minha primeira tentativa de lançar a linha, derrubei metade das iscas dentro do barco, deixando o chão escorregadio como uma pista de patinação.
Se tivesse uma plateia na margem, com certeza estaríamos concorrendo ao Oscar de melhor pastelão do ano. 2 horas depois, nosso grande feito como pescadores era um lambari minúsculo que o Paulo pescou por acidente. O peixe era tão pequeno que parecia mais um enfeite de aquário do que algo para comer. Mesmo assim, o Paulo levantou o bichinho como se fosse um troféu olímpico, posando para fotos enquanto a gente zoava sem parar. Isso aqui vai pro Instagram. Galera! Hashtag Rei da Pesca! Ele gritava, enquanto Ricardo e eu tentávamos segurar o riso. No fundo, a gente já sabia. A pescaria estava virando piada, e o churrasco dos nossos sonhos provavelmente seria só linguiça e pão. Foi aí que o motor resolveu entrar na brincadeira. Primeiro, veio um engasgo, como se ele tivesse engolido algo errado. Depois, um estalo alto, daqueles que fazem seu coração parar por um segundo. E, finalmente, silêncio. O motor morreu, deixando a gente à deriva no meio da represa. Ficamos olhando para o motor, esperando que, por algum milagre, ele voltasse à vida sozinho. Tentamos girar a chave de novo, dar tapinhas no tanque, soprar o carburador como se fosse um cartucho de Super Nintendo. Nada. Mãos sujas de gasolina, o barco balançando suavemente, e a gente se olhando com aquela expressão de agora ferrou. O silêncio, que antes parecia paz, agora era sufocante. O vento empurrava o barco devagar para o centro da represa, cada vez mais longe da margem. Tentamos remar com as mãos, mas isso só serviu para nos cansar e molhar as mangas. O Paulo, tentando manter o otimismo, disse: deve ser o combustível, certeza que tá sujo. O Ricardo, já na defensiva, retrucou: não, o problema foi você ligar o motor errado, eu te falei para não acelerar tanto. E eu, no meio dos dois, só pensava: por que eu aceitei entrar nesse plano maluco? O clima estava ficando tenso. O sol queimava nossas nucas, o cooler de cerveja estava começando a esquentar, e a margem parecia cada vez mais distante. Comecei a imaginar manchetes. 3 amigos desaparecem em pescaria mal-sucedida ou turistas viram lenda urbana após ficarem à deriva em represa. Quando o desespero estava começando a bater de verdade, vimos um ponto ao longe. Era um barco maior, com um motor que parecia funcionar de verdade. Conforme ele se aproximava, vimos quem estava no comando. Um homem mais velho, com barba branca, chapéu de palha e um olhar tranquilo de quem já tinha visto todo tipo de desastre aquático. Ele parou ao nosso lado, olhou para o nosso barco lotado de tranqueiras e soltou um sorriso de canto. Deu problema no motor, né? Disse ele, com uma voz rouca que parecia carregar anos de experiência. A humilhação foi instantânea. Era como se ele tivesse nos lido como um livro aberto. 3 caras da cidade, cheios de confiança, perdidos no meio do lago por pura inexperiência. O homem se apresentou como seu Arlindo, um pescador veterano que provavelmente conhecia cada pedra daquela represa. Em vez de nos rebocar de imediato, ele resolveu nos observar com uma curiosidade quase científica, como se fossemos 3 espécies exóticas recém-descobertas. Vocês têm cara de quem veio mais pela cerveja do que pela pesca, ele disse, apontando para o cooler que ocupava metade do barco. O Paulo tentou se defender. Não, a gente está aqui para pescar, só deu um probleminha técnico. Seu Arlindo riu tão alto que os pássaros voaram das árvores próximas. Probleminha técnico é o que eu chamo de amadorismo, ele retrucou, ainda rindo. Em vez de só nos salvar, seu Arlindo decidiu nos dar uma aula prática de humildade. Enquanto amarrava uma corda para rebocar nosso barco, ele começou a contar causos que pareciam saídos de um livro de aventuras. Falou da vez que ficou 2 dias à deriva porque esqueceu de abastecer o tanque. Eu e meu primo, comendo pão seco e tomando água do lago. Não recomendo, ele disse, com um brilho no olho. Contou também de um amigo que passou horas puxando a linha, achando que tinha fisgado um peixe gigante, só para descobrir que era uma bota velha. E teve até a história da tempestade que quase virou o barco dele de ponta cabeça, com ele se segurando no leme enquanto rezava para todos os santos que conhecia. A gente ouvia, meio hipnotizado, enquanto tentava ignorar o sol queimando nossa pele e o fato de que nosso churrasco estava virando um sonho distante.
Mas seu Arlindo não parou nas histórias. Ele resolveu nos ensinar na marrã. Se vão ficar à deriva, pelo menos aprendam algo útil, ele disse, jogando a tampa do nosso cooler pra gente. Isso vira um remo improvisado. É só segurar firme e remar com jeito. A gente tentou, mas o cooler escorregava, a água espirrava na nossa cara, e o Paulo quase caiu de novo. Seu Arlindo ria tanto que achei que ele ia engasgar. Depois, ele nos mostrou como ouvir o barulho do motor para saber se ainda tinha conserto. Tá ouvindo esse clique? É o carburador pedindo socorro, ele explicou, enquanto a gente fingia entender. Ele até nos ensinou a olhar a direção do vento para saber para onde remar, caso o motor pifasse de novo. Olha as ondas, sente o vento na cara. A natureza fala, é só escutar, ele disse, com uma sabedoria que parecia tirada de um filme do Indiana Jones. Como se não bastasse, seu Arlindo nos colocou para trabalhar. Já que estão parados, ajudem a puxar essa rede, ele disse, apontando para uma rede cheia de tilápias que ele estava recolhendo. Passamos quase uma hora suando, com as mãos ardendo de puxar corda, enquanto ele continuava contando histórias que pareciam meio verdade, meio lorota. Teve uma sobre um peixe que ele jurava ter olhos humanos e outra sobre um jacaré que apareceu na represa e virou lenda local. O Paulo, que estava exausto, sussurrou para mim, será que esse cara é real ou a gente tá num episódio de Scooby-Doo? Eu só ri, porque, no fundo, estava adorando a aula forçada. Finalmente, depois de nos fazer suar como se estivéssemos numa academia aquática, seu Arlindo amarrou nosso barco ao dele e nos rebocou até a margem. Mas ele não podia simplesmente nos deixar em paz. Quando chegamos, tinha um grupo de pescadores na margem, tomando café e rindo das próprias histórias. Seu Arlindo fez questão de anunciar nosso feito em alto e bom som. Olhem aí, os 3 aventureiros da cidade que precisaram de resgate porque não sabem ligar o motor. As risadas ecoaram como se fossem uma trilha sonora de comédia. Viramos piada instantânea, conhecidos como os turistas perdidos do lago. O Paulo tentou manter a dignidade, dizendo, tá, mas a gente pescou um lambari. O que só gerou mais risadas. Voltamos para casa sem peixe, sem cerveja, porque o cooler esquentou tudo, com a pele ardendo de tanto sol e o egg em pedaços. O Paulo jurou que nunca mais encostaria numa vara de pesca. Isso é coisa de maluco, prefiro comprar peixe no mercado, ele resmungou. O Ricardo, ainda tentando se defender, disse que ia estudar mais sobre motores antes da próxima aventura. Da próxima vez, eu testo o motor antes, juro, ele prometeu, mas ninguém acreditou. E eu, no fundo, já sabia que em algumas semanas estaríamos sentados no mesmo bar, planejando uma revanche, porque é assim que funciona com a gente. Moral da história: se você não entende nada de barco, nunca subestime a tecnologia chamada remo. E, se um dia encontrar um pescador chamado seu Arlindo, escute ele. As histórias podem parecer lorota, mas o cara provavelmente já sobreviveu a tudo que você só imagina em filme. E, quem sabe, ele te ensina a transformar um cooler num remo e uma pescaria fracassada numa história para contar pro resto da vida.